Ah, que bênção, hein? Pode se assentar. Meu irmão, que privilégio, né? Estar na casa do Senhor no domingo de manhã, adorando esse nosso Deus, né? É bom demais. Eu falo que eu fico na expectativa, né? Eu sempre amei a EBD, porque é onde eu mais aprendo. Mas você não vai parar de aprender? Não vou parar de aprender. O Senhor sempre tem mais para nos ensinar, né? E isso é empolgante, né, pastor José? Eu quero aprender. Eu quero mais de Deus a cada manhã, né? Glória a Deus. Olha, nós estamos no mês da família, né? A igreja, nós tiramos esse mês de maio para estar focado mesmo, orando, né? Assim, intercedendo pela família. E hoje, dia 15, nós separamos, então, paramos toda a nossa programação. Até da EBD, hoje nós temos aula sobre a festa dos tabernáculos, mas nós paramos para uma ministração específica, né, sobre a família. Então nós temos aqui a pastora Vera, o pastor Laurindo conosco no dia de hoje. É um grande privilégio, né, nossos professores do IFC, e tem ministério com família, então eu tenho certeza que vai ser uma manhã memorável, né, uma manhã abençoada. Antes de eu passar a palavra para ela, todos vocês receberam um papelzinho assim, não foi? Qual que é a intenção? Que você escreva aí o nome da sua família, né? Eu pus aqui meus filhos, até das minhas irmãs e do meu pai aqui, né? E fiz um pedido, né? Então, ao final, nós vamos orar, né? Isso, vai pôr aqui na taça. Aí o pastor José está com a taça aqui, ó. Aí você escreve e o pastor pode colocar aqui, o pastor José vai estar recolhendo. E ao final, o papelzinho está com a irmã ali na porta, tá? Quem não pegou, pega lá rapidinho com ela. E hoje nós vamos fazer uma oração específica pelas famílias, mesmo pela sua família, pela sua causa. Coloca aí mesmo com fé, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos. É ou não é verdade? Haverá algo impossível para o nosso Deus? Não há, né? Então é com fé, coloca aí a sua família. Eu coloquei os meus filhos. A Aninha vai viajar daqui 10 dias, eu estou aí já com o coração apertado, falando: Senhor, abençoa a viagem dela, né? Então, é o momento onde toda a igreja vai orar aí, por esse propósito. Enquanto a pastora Vera está vindo aqui, vou só falar, o devocional nosso hoje, estava 2 Coríntios 15, e na verdade é 2 Coríntios 5, tá bom? Então, só para você aí que tem o devocional, ele não é 15, então é o 2 Coríntios 5. Pastora Vera, que Deus abençoe. Aleluia. Oi? É sua? Não. Tá, então deixa eu tirar. É minha. Era minha, de quem que é minha? Bom dia, amados. Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. Amém. Para quem não vi, não cumprimentei. Uma alegria, amados, estar com vocês. A gente aprendeu a amar essa igreja há muitos anos. Então, é sempre uma honra para nós, uma alegria estar com vocês. Amém? E falar hoje, né, de um assunto que... Eu já estou chorando aqui, gente. O louvor já nos trouxe a presença de Deus, graças a Deus, né? E falar hoje de um assunto que, vou dizer que é rema para nós, mas porque tem muito ainda que aprender. Eu falo isso, né, com os amados alunos, que até o último dia, né, vai chegar o último dia da nossa vida, ou por arrebatamento, ou por morte, vai chegar o último dia, e até nos últimos momentos, o Espírito Santo de Deus vai estar falando, vai estar nos ensinando. Então, não é que a gente chegou lá, não, mas esse é um dos chamados nossos, né? Quando nós ouvimos pela primeira vez, Deus separa vocês, e aí o pastor americano, que abençoa a nossa vida, diz: Deus separa vocês para a família. Então, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Amém? Amados, a família é o maior e o primeiro projeto de Deus. Deus, Ele não começou absolutamente nada sem antes criar a família. Deus ama a família. Deus é pela família. Deus manifesta na família.
porque é o primeiro projeto dele. Tá? Eu gostaria de orar pela palavra, já foi feita oração aqui, né? Mas esse é um momento especial, tremendo de louvor, pena que é pouquinho, né? Mas está correto, né? A gente veio para estudar. Mas vamos orar pela palavra em si, amados. Amém? Amém? Amados, quem é a palavra? Quem é a palavra? A palavra é o próprio Jesus. Amém? O que diz a palavra acerca dele? No princípio, criou Deus céus e terra. João, depois que foi para a glória, viu toda a eternidade sendo fechada, né? Viu toda a eternidade, como é que vai acontecer, que é o livro de Apocalipse. Ele vem, sai da prisão e começa a escrever os seus livros, né? E ele começa o evangelho dele no ano 90 dizendo: no princípio era a palavra. Então o que era? O que é o princípio? Como que Deus começou todas as coisas? Deus começou pela palavra. E João diz que no princípio era a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. E sem ela, a palavra, nada do que foi feito se fez. Amados, então quando você pega a palavra, esse ano eu estou com o Leão aqui, né? Tivemos uma experiência no culto da manhã com o Leão. Esse ano, o pastor da nossa igreja lá, ele foi falar o mês da palavra, e o primeiro dia que ele foi falar sobre a palavra, ele viu um leão no culto, né? O leão se apresentou para ele na frente assim e disse: eu estou aqui, na figura de leão, eu estou aqui porque você vai falar da palavra. Eu me apresento nessa manhã, nesse culto, porque o Senhor vai falar da palavra. Então toda vez que você... Aí eu comprei até uma Bíblia com um leãozinho, né? E estou estudando esse ano essa Bíblia, com essa Bíblia. Então toda vez que você pega a palavra, que é o que nós vamos fazer nessa manhã, você tem um encontro com Jesus. Amém? João 1 diz que o princípio era ele estava com Deus e ele era Deus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí quando você chega no João 1,14 diz: e a palavra se fez carne. Eu vou repetir. E a palavra se fez carne. Vou repetir. E a palavra se fez carne. E habitou entre nós. E pela palavra vimos a glória do unigênito do Pai. Amém, gente? Amém? Então isso essa é a palavra que você estuda, a palavra que você lê, a palavra que você encontra conforto, a palavra que você encontra direção, a palavra que você encontra direção e, enfim, consolo, libertação, adoração, alimento, tudo você encontra aqui. E é ela se fazendo carne, que é a pessoa do Senhor Jesus, que vai nos levar para a eternidade. Ninguém chega para a eternidade sem ter encontro com essa palavra. Amém, gente? Então feche os olhos, mas abre o seu coração. Palavra nessa manhã sobre família, que é o primeiro projeto de Deus. O projeto mais importante sempre é o primeiro. Então vamos falar com o Senhor. Pai de amor, querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, pelo Senhor se fazer presente no nosso meio. Senhor, o Senhor já ministrou ao nosso coração pelo louvor. Deus, o Senhor está neste lugar, porque é promessa na palavra que quando 2 ou mais estivessem reunidos,
o Senhor se faria presente. Já somos mais do que 1 e 2, ó Pai, então essa é a certeza e a garantia que nós temos nessa manhã da Tua presença neste lugar. Senhor, e se o Senhor se faz presente nessa escola dominical, é uma escola da palavra, Senhor, o Senhor certamente quer falar ao nosso coração, e nós queremos Te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade rica que nós temos, porque muitos têm desejo de estudar e ouvir a Tua palavra, Senhor, e são impedidos, ó Deus, mas nós temos essa liberdade. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, por nascer nesse país e estarmos aqui com toda essa liberdade de falar do Senhor, de ministrar acerca daquilo que o Senhor deixou para os nossos corações. Pai, não é por menos que o Senhor tem o Brasil como celeiros de missionários, porque aonde, Pai, essa palavra não chega, o Senhor tem enviado os seus missionários, ó Deus, e o que mais, Paizinho, o Senhor pediu, Jesus falou no Sermão do Monte, que nós somos sal e luz, são 2 instrumentos, elementos, ó Deus, sem som, então nós podemos, ó Deus, falar da palavra sem abrir a nossa boca, Senhor, e assim o Senhor tem abençoado os missionários, Pai, aonde a palavra não pode ser falada, Deus, mas ela pode ser demonstrada, Senhor, pelo sal e pela luz, que são 2 elementos, ó Deus, sem som. Ó Deus, aquilo que não falarmos nessa manhã, ó Pai, que o Senhor continue a ministrar sem o som nas nossas vidas e no nosso coração, que nosso dia a dia, Senhor, possa ser sal e luz, aonde nós entramos, ó Deus, e aonde não podemos falar, o Senhor ministre, Senhor, como sal e como luz, ó Deus, que possamos ser missionários nos nossos vizinhos, que possamos ser missionários, ó Deus, no nosso trabalho, que nós possamos ser missionários, ó Deus, aonde vamos, no nosso ir e vir, ó Deus, a palavra do Senhor seja ministrada por som ou por sem som, ó Deus, mas que o Senhor faça a Tua vontade. Mas nessa oportunidade que nós temos de falar nessa manhã e de poder ouvir, que o Senhor passeie em nosso meio. Ó Deus, o Teu Espírito, Ele está em nós, mas Ele passeia no nosso meio. Senhor, Ele está dentro de cada um de nós, mas quando há necessidade, Ele passeia, Ele toca, Ele fala, Ele ministra, Ele dirige, Ele governa, Ele faz a Tua vontade, porque Jesus disse que Ele não falaria nada de si mesmo quando Ele viesse, mas Ele anunciaria tudo o que tem visto e ouvido do Pai. Ó Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, esse espaço é Teu, estamos com Jesus aqui na pessoa e na palavra, Senhor, porque Ele é a palavra, e estamos com o Espírito Santo neste lugar, que governa as nossas vidas, mas que passeia, ó Deus, e ministra em especial ao nosso coração. Esta é a minha oração nessa manhã, que o Senhor passeie, mas que o Senhor fale, que o Senhor se derrame, que o Senhor ministre as nossas vidas, porque só o Senhor conhece as nossas necessidades, só o Senhor conhece aquilo que nós temos colocado em oração, aquilo que nós temos buscado pela nossa casa, só o Senhor conhece, Senhor, e nós nos abrimos para que o Senhor fale e faça a Tua vontade. É no precioso, é no valoroso nome de Jesus que oramos, nome que nós estendemos toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Recebe, Jesus, o nosso coração na Tua presença, e nós oramos em Teu nome. Fazemos isso nessa manhã, e com certeza faremos por toda eternidade. Amém, amados? Amém? Então vamos lá. Pode pôr, querida. Desculpa, querida ou que queridos? É aqui, tá? Então,
Amados, já disse que a família, vou repetir, é o primeiro projeto de Deus. E tudo que a gente faz primeiro, né, gente? Mulheres aí, de repente, bordam, pintam, né? Faz crochê, né? E aí, quando você aprende a fazer essas coisas, quando você faz o seu primeiro, você dá tudo de si, não é assim? Homens também, né? Quando tem os seus projetos para fazer alguma coisa, enfim, elaborar alguma coisa, tudo que faz primeiro, coloca tudo de si, né? Quer pôr tudo que tem, tudo que aprendeu. E aí, gente, é o primeiro projeto de Deus, a família. A família. Jesus envolvido. Muitos aqui passaram pelo IFC, né? Então é assim que a gente ensina como é que ele fez os seus projetos, como que ele criou os céus e terra, né? Então a gente ensina o seguinte, como Jesus é a palavra que a gente aprende em João 1, de 1 a 3, depois o 1,14, que a gente falou aqui. Deus abre a boca, sai o som da boca de Deus. Por exemplo, ele disse, haja luz. O som que saiu da boca de Deus se chama Jesus. Vou repetir. Ele abriu a boca e disse, haja luz. E o som que saiu da boca de Deus e fez existir a luz se chama Jesus. Por isso que João fala. O que João viu? João viu ele na glória. João viu ele na glória. João andou com ele na terra. E depois Deus o arrebata e leva ele para a glória. E João pode falar isso com toda a propriedade, porque ele viu Jesus glorificado. A palavra de Deus diz, bem-aventurados os que não viram, mas creram. A gente não viu nem ele andando e nem viu ele na glória, mas a gente crê. Amém? Somos bem-aventurados. Mas enfim, ele abriu a boca e diz, haja luz e o som. Teve um aluninho de 4º ano, quem fez aqui o IFC sabe disso, o último ano, tem que apresentar alguma coisa, e teve um aluninho lá em Guarulhos, que quis falar sobre a palavra, e ele disse que ele pesquisou na internet, e descobriu que há uns anos atrás, cientistas fizeram um grande instrumento, e gastaram muito dinheiro nesse instrumento e nessa pesquisa, para descobrir da onde vieram todas as coisas. E quando se encerrou esse projeto, eles contaram, né, que descobriram, mapeando todas as coisas, descobriram que tudo que existe foi criado pelo som. Tudo que existe foi criado pelo som. Então Jesus era e é o som que saiu da boca de Deus e fez criar todas as coisas. Esse ano que passou, tive uma neurocientista no meu 4º ano, né? E ela falou uma outra coisa que eu já vou falar já, de uma outra descoberta, de um outro mapeamento que fizeram e o que descobriram, né? E aí eu estava falando com a Rita, ela chama a Rita, fala, Rita, eles trabalham para nós, né? Os cientistas trabalham para nós. Os cientistas vão tentar descobrir, não querem ter fé e nem crer na palavra e nem crer em Deus, enfim, eles vão por esse caminho, né? Mas quando eles chegam ao fim do seu trabalho, eles trabalham para nós. A gente não precisa, eu não preciso ouvir de um cientista que tudo foi criado pelo som, porque já está aqui, ó. Esse aluninho era de Guarulhos, e o pastor é o Vilmar. E o Vilmar estava
E o Vilmar estava na sala, porque era um aluno dele, ele veio ouvir. E o Vilmar começou a rir, né? E aí o Vilmar falou, então, estudaram tanto, né? Gastaram muito dinheiro. Se eles tivessem crido na palavra, não precisava gastar nada disso. Só ler que tudo foi criado e a palavra se fez carne. Pronto, está aí. E o som se fez carne. Enfim. E aí, amados, então Jesus envolvido na família. Agora, aqui, ó. Criar a humanidade em família. Vamos para Gênesis 1, 26 e 27. Vamos ver o som criando a sua família. O som criando a minha família. O som criando você. O som me criando. Lá no princípio, tá? 1:26, então, eu estou com a versão King James. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou, tá? Então, dentro, gente, do Gênesis 1, aonde Deus está trazendo à existência tudo que existe, o som saiu da boca de Deus e disse, façamos o homem. Façamos o homem, tá? Então, Jesus envolvido aqui, né? Como o som, trazendo-nos à existência. Ah, mas por que eu posso... Está ali. Por que eu posso dizer que foi esse som e não o meu pai e minha mãe? Tem gente que chora, se lamenta, tem gente que não agradece a Deus, tem gente que questiona Deus, né? Quando vai crescendo e olha para o pai e para a mãe e fala, mas foi nessa casa mesmo que Deus quis que eu nascesse? Ah, mas foi aqui com esse histórico? Se eu vou contar o histórico da minha família, por favor, né? Mas, então tem gente que olha assim, né? É mais ou menos como olharam para Jesus e disseram, pode sair alguma coisa boa de lá? Mas peraí, o pai dele não é o carpinteiro? As irmãs e os irmãos não estão entre nós? Pode sair alguma coisa boa dessa família? Ou pode sair alguma coisa boa dessa terra? Ou pode sair alguma coisa boa dessa cidade? E às vezes a gente questiona isso, né? Hoje não, somos adultos. Mas quando a gente é criança, a gente não entende as coisas e a gente vê a batalha e a luta dentro da casa, né? E aí a gente fala, nossa, mas será que é isso mesmo que Deus queria? Será que eu não nasci em lugar errado? Não. Por quê? Porque você não veio do seu pai e da sua mãe, em primeiro lugar. Nossos pais foram só instrumentos de Deus, que devemos honrar, obedecer, não estou falando disso. Devemos honrar, obedecer, amar, tudo isso, tá? Mas aonde você foi gerado? Aonde você foi gerado? Efésios 1, 4. Está aqui no fim, olha lá. Isto antes da fundação do mundo. Vamos lá para Efésios 1, 4. Depois eu falo dali do homem e da mulher. Efésios 1, 4. O que diz lá, gente? Eu espero que você abra, pode abrir. E vamos ler juntos. Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir, né? Mas fica gravado em nós quando nós lemos.
A palavra. Olha o que diz Efésios 1:4. Portanto, Deus nos escolheu nele. Quando, gente? Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, a semente, que é o esperma, que se juntou ao óvulo, né? Esperma do pai, óvulo da mãe, isso que se juntou para dar vida a nós, foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Você não é obra do acaso. E a gente sabe na biologia, né? Quantos milhões de espermas, enfim, né? Não vamos entrar por essa área, mas a gente sabe disso, né? Quantos lutaram para chegar e não chegaram? Por que que você chegou? Por que que eu cheguei? Porque eu não sou obra de acaso. Você não é obra de acaso. Assim como os nossos pais não foram obra de acaso, eles também passaram pela mesma estrutura de ser escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Nós queremos trazer cura na família. E às vezes nós não somos curados, porque a gente olha para o pai e mãe, e mesma coisa que disseram de Jesus, pode sair alguma coisa boa daí? Mas Jesus era obra de José e Maria? Não. Da onde veio a semente? Da onde você veio? Não é diferente. Não é diferente. Da onde você veio? É que Deus não vai descer e fazer como Ele fez com Jesus, trazer o esperma e colocar. Ele não vai fazer isso. Então Ele deixou a incumbência do homem e da mulher para gerar e criar filhos para Ele. Quem tem filho casado aqui? Ele é seu? Você foi instrumento. Se ele fosse seu, estaria aí com você até hoje, tá? Não tá. Saíram, tenho 3. Saíram. Por que saíram? Porque também eles têm uma incumbência de gerar e criar humanidade para... Ou quando você morrer, é você que vai cuidar da geração que você teve? Hã? Não. Quando a gente morrer, minha mãe já foi para a glória. Faz 2 anos que minha mãe foi para a glória. Mas quando eu for para a glória, eu não vou ficar coladinha na minha mãe. Meu pai também já está na glória. Eu não vou ficar coladinho no meu pai e na minha mãe. Eu vou ficar coladinho em Deus. Coladinho em Jesus. Porque antes de eles serem os instrumentos, nós viemos do Pai. Do Pai. Quando a gente entende isso, aí a gente entende a batalha e a luta que foram para os nossos pais nos criarem. Principalmente se você é um servo de Deus. Principalmente se você é um servo de Deus. Porque eles geraram uma pessoa que Deus tinha chamada e ministério. Então lutaram muito. Lutaram muito. Minha casa já foram 4 salvos em Cristo Jesus. Mas eu participei da luta, até a minha mãe entender que luta era aquela. E entregar a vida para Jesus. Aí ela entregou a vida para Jesus, fui eu, em seguida foi o Laurindo, e enfim, ele completou e está completando a obra de salvação em toda a minha casa. Meu irmão praticamente se converteu agora há 2 anos, depois da morte da mãe, porque eu cheguei para ele e disse assim: você quer ver a mãe? Você vai enterrar, você quer ver? Corre para Jesus. Corre para Jesus. Porque é a única forma de você ver a mãe de novo. Que ele chorava desesperadamente, copiosamente, né? E eu falei: você quer ver de novo? Corre. Corre. Porque nós vamos para o Pai.
nós vamos para o Pai. E ela já chegou lá. E Deus aguarda que a gente chegue também. Amém, gente? Amém? Cura para a família. Se eu não entender o fundamento, amado, eu vou orar, eu faço isso diuturnamente, mas eu preciso entender de onde eu vim. E o Deus que me criou não é o Deus que te trouxe antes da fundação do mundo, o Deus que te escolheu antes da fundação do mundo, tinha um alvo, um projeto, um propósito com a sua vida, para que você gerasse filhos e filhas para Ele, não filhos e filhas meus. Eles foram meus, eles andaram comigo, saíram de dentro de mim, andaram comigo, viveram, comemos muito junto. E hoje uma coisa que a gente faz muito é comer junto. Hoje nós somos em 15. O Senhor diz, crescer e multiplicar. E eu louvo a Deus, falei, Deus, nós triplicamos. A gente não multiplicou, a gente triplicou. Porque nós éramos em 5. Foi a bênção que Deus nos deu, pai, mãe, 3 filhos. E hoje nós somos 3 vezes isso, ó, 15. 15. E cessa, gente, quando eles vão embora? Quem já tem filho fora de casa aí? Cessa? Eu fiz meu papelzinho aí, porque eu tenho uma família de um filho indo embora para os Estados Unidos. Né? A gente tem orado junto, tem tomado muito ceia junto com eles, para ouvir Deus. Eles têm pedido, vem, ora com a gente, vamos tomar uma ceia, vamos ouvir a Deus. E a gente tem tomado ceia, a gente tem intercedido, a gente tem orado, porque nós queremos que eles vão na bênção. E Deus já nos deu visão, né? Para a nossa nora, e o dono da empresa falou isso. Você não está vindo para trabalhar para mim, você vai tocar muitas vidas, que a empresa é cristã. A empresa é cristã, o dono da empresa é filho de pastor jubilado, é um pastor também, né? Então ele falou, você não está vindo trabalhar aqui, você está vindo tocar vidas. Isso é família, gente, que a gente tem e a gente não sabe. A mãe de Samuel entendeu, né? Ela não gerava filhos, até um dia que ela vai orar. E o Espírito põe no coração dessa mulher, você vai ter, mas devolva ele para mim. E ela disse, o dia que eu tiver, não vai ser meu, vai ser seu. Ela entregou antes da gente. Porque a gente também entrega, para que eles vão, né? E façam a obra de Deus. Então, amém, gente? Amém? A cura começa pelo alicerce. Não adianta a gente, numa casa, reformar a casa em cima, quando o alicerce não está firmado. Adianta? Você pinta uma parede, né? Você põe uma parede, você põe um negócio ali, uma janela, né? Você põe uma pintura e a pintura... por quê? Porque o alicerce... O que Deus pede para a gente observar nessa manhã? O alicerce. E qual é o alicerce? Da onde você veio. Começa por aí, tá? Segundo ali, ó, segundo pontinho, o homem do barro. Tá? Você sabe que ele veio do barro, né? Alguém tem dúvida aqui? O que diz? Façamos o homem. E o que a Bíblia diz? Que ele pega do barro, e do barro, antes eu dizia assim, ele fez um bonequinho e soprou. Aí fui lendo, mas não precisa nem fazer o bonequinho, né, gente? Ele pode pegar um montinho de terra e sai o bonequinho. Agora, os judeus, quando eles são convertidos, eles se aprofundam muito na palavra, né? E eu tenho as torás em casa de um judeu convertido, e aí ele fala, né? E eu acredito muito, porque eles têm aliança com Deus para depois ter com Jesus. A gente já foi ter com Jesus para ter com Deus. Então tem uma diferença entre eles e nós. Deus chamou essa nação para ser povo dele, tá? E para depois aceitar Jesus e ir para a glória. Mas eles já tinham um relacionamento com Deus. Agora a gente vai para Jesus para ter relacionamento com Deus. Então tem uma diferença aqui, né? Então eu creio assim muito quando eles são convertidos e na revelação que Deus dá.
E aí eles falam exatamente isso na Torá, que Deus fez o bonequinho e soprou. Então eu fico com a revelação, porque eles têm aliança com Deus antes com Jesus, então eu fico. E aí o homem do barro, essa neurocientista que terminou o IFC o ano passado, ela deu uma palavra maravilhosa para a gente, muita instrução, e ela disse assim, que mapearam há pouco tempo tudo que existe na Terra. Mapearam tudo, o verde, as pedras, a terra, a areia, enfim, mapearam tudo. E como cientista, lua, sol, mapearam tudo, eles têm condições para isso. E descobriram que o único elemento na Terra que tem DNA e desenvolve DNA se chama barro. Uau! Mapearam tudo e descobriram que o único elemento na Terra que tem DNA e pode desenvolver DNA se chama barro. Glória a Deus, né? É isso que eu falo, o cientista trabalha para nós. Eu leio aqui e falo, o homem veio do barro, mas agora eles confirmaram cientificamente que nós viemos do barro. Tem DNA em forte escala e tem RNA também em menor escala. 2 elementos que fazem parte da minha e da sua composição. Amém, gente? Amém? O homem feito do barro. Por isso que lá nos profetas ele diz, eu sou o oleiro e tenho o barro em minhas mãos. E moldo o barro do jeito que eu quero. Amém? Mulher do osso. Pegou a costela, osso, e traz. Amados, os ossos são todos responsáveis pela sustentação de um corpo. Você só tem homem e mulher com problemas no físico, ou manca, ou porque está com problema no osso. Mulher, você faz parte da sustentação do seu esposo, em primeiro lugar, e da sustentação dos seus filhos. Não é aquela coisa forte? É ou não é? Minha mãe faleceu e eu que cuidei de tudo. Eu fui até no cemitério antes, pedi para abrir o túmulo. Daí, assim, a moça que me atendeu falou assim, mas quando é o enterro? Eu falei, não, ela não morreu ainda. A mulher olhou para mim e falou assim, é a primeira vez que eu recebo um negócio assim, tem que abrir o túmulo de uma pessoa que não morreu. Eu falei, mas eu sei que ela não passa de hoje. E como esse túmulo estava na mão de um primo meu, que era um túmulo do meu pai também, 2 irmãos que compraram, enfim, os históricos, aí meu pai está lá, né? E eu com certeza coloquei minha mãe onde os ossos, né? E eu fui antes, né? Deu um desespero na terça-feira, acordei e falei, eu preciso ver isso. Só que eu tenho um irmão. E depois que eu fui, falei para ele, liguei, ainda saí do cemitério, passei numa padaria, comi um pão, uma coisa e fui para lá, porque eu sabia que ela não passava daquele dia. E aí na viagem, porque ela foi enterrada numa outra cidade, eu moro em Jundiaí, ela foi enterrada em Itatiba. E aí eu falei para o meu irmão, está tudo pronto, tá? Está tudo pronto. Já passei no convênio, já acertei tudo direitinho, como vai ser, e já fui para o cemitério, já mandei abrir. Gente, foi tão de Deus, porque esse meu primo também estava doente, estava na fase do Covid. Eu fui na casa dele para ele assinar o termo. Eu não vi esse meu primo, porque a esposa disse, não vai ver, porque ele está mal, e a Covid, eu não estava com Covid, mas enfim, né? Ele está mal, não sei o quê. Gente, ele foi internado no outro dia, minha mãe morreu na terça, ele foi internado na quarta,
e ele não saiu do hospital porque ele também morreu. Então foi tão de Deus aquele negócio de mandar abrir o túmulo antes, e a moça assustou, eu falei, eu também estou assustada, mas eu tinha um desespero. Mas aí assim, quando eu vinha vindo, eu liguei para o meu irmão e falei para ele, Lu, ele chama Luiz, falei, Lu, está tudo pronto, tá? Está tudo pronto, está tudo certo no cemitério. Ai, obrigado, assim, desesperador. Ele não ia conseguir fazer. Entendeu o osso? Entendeu o osso? Ele não ia conseguir fazer. Ele não ia conseguir fazer, mas Deus, né? Outro dia tinha uma história, a gente estava junto numa chácara e aconteceu um episódio lá e ninguém queria chegar no cômodo para atender aquele episódio. Eu falei, onde que está? Está lá, daqui que eu vou. Mãe, ninguém teve coragem de entrar no cômodo lá para resolver isso. Eu falei, mas eu vou resolver. Aí só escutei meus meninos, mas a mãe é um touro, né? Mas a mãe é um touro. Eles falam isso até hoje, mas a mãe é um touro, né? Não, gente, toda mulher é, porque você foi criada do osso. Não é privilégio meu, não é privilégio de nós mulheres. Osso, sustentação. Deus sabia que a família precisaria dessa sustentação. Do cabeça que é o marido, vou falar daqui a pouquinho, do cabeça que é marido, do que ele teria que fazer com a família, mas ele colocou uma sustentação, ele colocou um sustento ali. Que tem coisas que o nosso marido não consegue fazer. Nem meus filhos, né? Porque meu filho falou, mãe, eu vou com você. Na hora que eu falei, eu vou hoje, ele falou, mãe, hoje eu não posso. Eu falei, mas eu vou. Porque eu tinha uma inquietação que algo ia acontecer e que eu tinha que deixar esse túmulo aberto, né? Não é aberto, não estava aberto, mas só já autorizado para abrir, né? Por quê, gente? Porque tem coisas que às vezes você fala assim, nossa, fui na frente e resolvi. Por você é osso. Você é a parte firme, não é dura não. Mas você é a parte que é firme do casamento. Amém? Amém, mulheres? Então não se assuste de sair na frente, de buscar na frente, né? Não é que você vai à frente, porque ele foi comigo, o cabeça estava junto. Ó, eu tenho que ir, vamos lá. E era eu que tinha que fazer, não era ele. Era a minha casa, não a dele. Era eu que tinha que fazer, né? Mas o meu irmão... Obrigado porque você foi. Falei, filho, eu estou chorando, chama ele de filho. Falei, filho, eu estou chorando também, mas tinha que fazer. Tinha que fazer. Amém, gente? Osso. Fala alguma coisa com você, mulher? Família tem barro. O barro é moldado por Deus. E na família tem osso. Que naquilo que Deus molda, alguém fica firme e sustenta aquilo que Deus está mostrando, aquilo que Deus está falando. Amém? E o filho também já estavam nos planos de Deus. Amém, gente? Preciso voltar nisso? Não. Assim como eu estava antes da fundação do mundo, os meus 3 filhos também estavam planejados por Deus antes da fundação do mundo. Quem é filho aí, levanta a mão. Nós temos mais velhos e temos um grupinho ali mais jovem, né? Que isso fique no coração de vocês, os mais jovens, tá? Vocês, queridos, estavam no coração de Deus antes da fundação do mundo. Ninguém é obra do acaso. Aí pode estar passando pela sua mente, mas e os abandonados? Esses dias eu ouvi um pastor lá na nossa igreja. Ele veio, eu não sei onde ele mora, eu não sei, gente. Eu sei que é um homem que anda muito por esse mundo afora. Ele conhece 105 mil igrejas. É um homem tremendo. E aí, assim, ele foi falar de missões na igreja. Ele estava falando da necessidade de missões. Está falando, porque ele anda muito, ele conhece muito, falando de missões. E ele disse o seguinte, não me pergunta o país, porque eu não guardo.
Mas ele disse o seguinte, que gravou o nosso coração. Existe uma igreja com 40 mil membros, numa dessas que ele conhece. Essa igreja tem o maior coral do mundo. Canta até no Casablanca. Até lá já foram cantar e adorar a Deus, porque eles são cristãos. A maior parte dessa igreja, na certidão de nascimento deles, está escrito assim: filiação, igreja. Nome do pai, igreja. Nome da mãe, igreja. Porque foram crianças abandonadas no tempo da AIDS. Lembra do tempo da AIDS? Países, amados, que crianças nasciam e tinham que ser jogadas no lixo. Nasceu, tem AIDS, joga no lixo. E essa igreja começou a ir no lixo. Essa igreja começou a ir no lixo. E pegar os bebês que estavam no lixo. E criaram essas crianças na igreja. Então, registraram as crianças. E o país deu liberdade de colocar nome do pai, igreja. Nome da mãe, igreja. Porque quem é o pai? Não sei. Quem é a mãe? Não sei. Pegamos no lixo. Maior coral do mundo. O que esse pastor entendeu? Essas crianças estavam no coração do pai antes da fundação do mundo. E criaram para Deus, e criaram da melhor forma. Hoje são homens formados, mulheres formadas, que adoram a Deus. E olha como Deus é lindo, gente. O talento da música deu para esses jogado no lixo. E hoje o mundo reconhece como o melhor coral que existe no mundo. Amém, gente? Amém? Você não foi jogado no lixo. Mas você estava no coração. E se de repente teve problemas na sua casa, pensa nisso. Que você veio do coração, cura para a família. Que você veio do coração de Deus, que você veio do coração do Pai. E os que têm pais drogados, mães prostitutas. Essa não era a forma de Deus para eles. Aconteceu. Mas aquilo que estava no coração do Pai tem que vir. Amém? Aquilo que Deus determinou tem que acontecer. E aí na terra tem o quê? O que tem na terra para transformar esses sentimentos? O que tem na terra? A igreja do Senhor que tem a palavra. O que acontece quando você abre a boca? Uma pessoa dessa que foi jogada no lixo. O que aconteceu quando essa criança entendeu Jesus e abriu a boca e diz: eu te aceito, apesar da minha história? O que aconteceu? O Espírito veio morar. O Espírito veio morar. Gente, a gente esquece, perde. Maior chance de salvação dentro de casa, não é na igreja. Por que as pessoas precisam vir, às vezes, aceitar Jesus na igreja? Porque em casa não aconteceu. Em casa não aconteceu. Eu tenho netos maiores e menores. Meus filhos foram criados na igreja, mas um dia apareceu lá um homem que veio fazer um projeto evangelístico. E ele começou a falar do evangelho. Meus filhos, 3, foram para frente e aceitaram Jesus. Eu falei: ué, vocês não tinham Jesus, não? Ô mãe, a gente acostumou com Jesus. Mas eu não sei se a gente tinha Jesus. Oi? Alô? Estou com uma neta de 10 anos, que ama história. Que está estudando história também, dentro do currículo escolar, estudando história. E ela está apaixonada pelo Egito. Arranquei dela esse dia numa mesa com a Ora, falando de história. Você gosta de história, né? Gosto. O que você está aprendendo? Egito? Falei: opa! Falei para o meu filho: está na hora dela aceitar Jesus. Mãe, será que não é cedo? Falei: não, ela já está entendendo o Egito, por favor. Não me deixa ela no Egito.
Porque ele foi criado na igreja, ele é um tremendo homem de Deus. Mas ele teve um dia que eu vi ele ir para frente e aceitar Jesus de novo. Até de comprei uma Bíblia cada um, pus a data, falei, então está aqui, hoje é o Marco. Eles eram adolescentes, né? Então, gente, não é aqui, é lá. Aqui é o complemento do que você faz lá, família. Amém, gente? Não planejei falar nada disso. Tá? Mas eu estou vivendo isso também como família. Tenho 3 netos novos, um de 9, um de 10 e uma de 6. E agora a gente está aplicando as nossas orações e o que a gente pode fazer e falar com esses mais novos, porque eles estão precisando tomar posição com Jesus. Vão para a igreja? Vão. Participa da escola dominical? Participa. Amam ir à igreja? Amam. Amam os professores de escola dominical? Amam. Amam o louvor da igreja? Amam, de 9 anos, canta o dia inteiro. Mas ele tem Jesus no coração? Não sei. Creio que não. Amém, família? Façamos a nossa parte. Porque eles são escolhidos nele. Escolhidos nele. Olha para o teu filho, para a tua filha, para o teu neto, escolhidos nele. Olha para o seu marido que não é convertido, escolhido nele. Homem, olha para a sua esposa que não é convertida, ela foi escolhida nele. Eu não posso abrir mão disso. E eu tenho que colaborar com Deus naquilo que Ele já escolheu. Como é que é a sua oração de intercessão por salvação? Começa por aí. Ah, ele afastou. Talvez ele afastou porque ele nunca foi. Talvez ele afastou porque ele nunca foi. Foi um menino bom, menino obediente. Ele aprendeu a ser obediente, amado e amada. Mas ele tem essa revelação, ele tem o Espírito. Eu estou com uma amiga médica. Eu conheci, ela já era convertida, mas eu convivo com ela. Já dormi, já comi, já fiquei muito na casa dela. O menino dela teve celular aos 15 anos. Aí você fala, nossa, mas é de uma área social, né? Médicos, de uma área social. Não tem condição de ter celular, não vai ter. Casa dela, agora tem televisão, mas não tinha. Só que ela tem um cinema dentro de casa. Até uma área lá na casa dela que é cinema. Tem uma tela do tamanho dessa parede. Uma tela imensa, assim, você se perde na tela. Mas os filmes que assistiam ali, o pai pegava o filme, o pai comprava o filme, colocava o filme e a família assistia junto. Família criada na igreja, família criada. Um dia desse ela ligou para mim chorando. E ela disse, meu filho falou que não sabe se ama esse Deus. Basta criar na igreja, gente. Deus está esperando da igreja, ou Deus está esperando da família? Aqui, estou falando contra a igreja não. Minha igreja a igreja onde a gente congrega está em culto a essa hora, né? A gente não perde os cultos. Né? Não estou falando de igreja, não pode ir, não é nada disso. Aqui, eles aprendem a adorar. Aqui, eles aprendem a ouvir Deus na comunhão. Aqui, eles são alimentados e sustentados de uma semente que começa lá. Semente começou lá. E aqui, ele é alimentado na semente que foi posta lá. Nós aprendemos isso. Pode passar o segundo. Para isso, Deus criou a aliança. Ele fez aliança conosco. Tá? Não vou entrar, não dá. Ele criou o jardim, e no jardim ele fez aliança. O Adão pecou, saiu do jardim, ele fez aliança com o Adão saindo do jardim. Depois, a nação vai desgringolar, desculpa aí o jeito, e ele vai destruir toda a humanidade. Separou uma família.
Alô? Alô? Ele destrói tudo, ele separa quem? Família de Noé. E essa semana eu estava estudando sobre isso na turma, na classe. Gente, ele não poderia pegar. Por que ele conserva uma família? Porque ele não podia pegar mais do pó da terra. Por quê? Porque o pó da terra é maldito desde Adão. Quando ele chegou para ver a situação que tinha acontecido quando comeram o alimento lá, comeram da fruta, ele diz: maldita és tu, serpente, maldita és tu, mulher, vai dar à luz em muita dor agora. E quando ele chega no Adão, ele diz: maldito é a terra, Adão, por sua causa. Ele não amaldiçoou Adão, ele amaldiçoou a terra. Então, se ele destrói tudo, como é que ele vai pegar de uma terra maldita para soprar do seu espírito? Não dá. Não dá. Percebe? Percebe? Família. Dessa família ele escolhe um homem. Abraão, quem já fez aliança de sangue aí sabe. Escolhe Abraão. Tá? Faz um pacto com Abraão. Né? E Abraão mora já nos grandes centros. Ele mora em Ur dos Caldeus, onde estava construindo uma cidade, uma torre. É lá que ele mora. Ele diz: sai daí. Porque essa terra agora está adorando outros deuses, sai daí, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E levou, e fez um pacto. Abraão, gente, nunca mais morou em alvenaria. Ele já morava em alvenaria antes. Nunca mais morou em alvenaria, morou em tenda. Quando você vê o casamento de Isaac, ele se deitou com a esposa na tenda de Sara. Tenda. Obediência. Por quê? Porque de Abraão Deus queria formar a sua família espiritual. Ele forma de Abraão Israel. Israel, que ele chama nos livros proféticos de minha esposa. Deus tem filho que é Jesus. E a esposa de Deus se chama Israel. Família. O que você é de Jesus? O que você é de Jesus? Noiva. Para quê? Por que ele está abençoando a noiva? Por que ele está lapidando a noiva? Por que ele está abençoando a noiva? O que ele vai fazer com a noiva? Vai casar. Vai casar. Projeto de Deus, família. Em tudo que você andar, você vai ver o projeto de Deus, família. É um pacto que envolve termos, responsabilidade, compromisso, baseado em lealdade, não fidelidade. O que é lealdade? E isso serve para o nosso relacionamento com Deus como família. Acabamos de ver que nós somos noiva, nós vamos casar, né? Deus vai casar com Israel, não vou entrar nisso, mas Israel fala, ele chama de esposa, mas ele vai ainda ter as bodas com a sua esposa, que é Israel, e a igreja vai ter as bodas com o noivo, que é Cristo. Família. Família. Agora, não é baseado em fidelidade. Fidelidade, gente, fala de responsabilidade em atos e atitudes. Isso é fidelidade. Eu sou fiel, para lavar a roupa. Eu sou fiel para fazer a comida. Eu sou fiel para deixar a casa em ordem. Meu marido é fiel para pagar as contas. Meu marido é fiel para trazer o bem-estar na casa, porque ele é barro. Meu marido é fiel. Mas o compromisso da nossa aliança não está baseado nessas coisas. Está baseado em lealdade. Então, entre eu e ele, aconteça o que acontecer, nós nunca vamos nos apartar. Deus, lealdade conosco. Aconteça o que acontecer, Ele nunca vai te deixar.
Jesus cuida da noiva assim, aconteça o que acontecer, eu já derramei o meu sangue pela minha noiva, mas aconteça o que acontecer, eu nunca vou deixar a minha noiva. Jesus disse isso, o que vem a mim, eu jamais lanço fora, porque é leal. A fidelidade, gente, nos atos, perdoa-se. Fidelidade nos atos, perdoa. Lealdade, não abandona. Deus, você peca com Jesus? Peca ou não peca? Estou aqui, que a própria Bíblia diz que se eu não pecar, já estou pecando. Se eu falar que eu não peco, já estou pecando. A Bíblia fala isso. Eu peco. Tá, então eu não sou fiel nas coisas. Porque pecado é quebra de fidelidade. Agora, por que ele não me abandona? Porque ele é leal. E a aliança que ele tem comigo não é de fidelidade, é de lealdade. Amém? Isso serve na família, e isso serve na família maior com Deus. A aliança, gente, serve como cerca. Isso está em Jó. Eu vou só citar, porque o tempo está curto, mas eu vou só, professor, é um caso sério, né? Eu vou só citar, mas coloque aí Jó 1 e Jó 2, tá? Então Jó 1 fala o quê? Que Deus estava reunido com os anjos e Satanás aparece. E tem gente que fala assim, nossa, mas Satanás junto com Deus e os anjos? Sim. Você vai estudar Apocalipse 12, fala, agora veio a salvação, porque a partir de agora ele foi destruído, ele não vem mais para o céu. Está lá em Apocalipse 12 também, tá? Que ele fala, agora veio a salvação. Aquele que subia e acusava dia e noite, agora houve uma batalha no céu, entre Miguel e Satanás foi destruído da situação de entrar no céu por toda a vida. Aí ele vem para a terra, acabar o seu trabalho na terra, tá? Mas Jó está lá, Deus reunido, e com os anjos, e Satanás se apresenta. E Deus pergunta, vai lá ler o Jó 1. E Deus pergunta, da onde você veio? Ele diz, de rodear a terra. Aí Deus fala para ele, viste o meu servo Jó? Homem temente, Deus falando de Jó, hein? Homem temente, igual a Jó não existe outro na terra. Olha a moral de Jó perante Deus. Não tem homem igual a ele na terra. Deus falou isso para Satanás. Satanás falou, lógico, ele está cercado. Ele tem cerca. O Senhor disse, então vai e quebra a cerca. E o que Satanás quebrou? Tirou todos os bens e tirou todos os filhos. Cerca, gente, cerca, família cerca. Deus falou, vai e quebra a cerca. E ele matou os filhos. Então, queridos, não vou entrar muito nisso. Seu casamento, a sua aliança de casamento, o compromisso que você tem entre marido e esposa é cerca. É cerca de proteção. Um protege o outro. Um é barro, ouve de Deus, o outro sustenta, cerca. E essa cerca abençoa os nossos filhos. Eles são protegidos e cercados. Já viu o filho que casa, mas não quer sair da casa do pai? Geralmente acontece isso com filha, né? A casa, mas ela não quer sair, ela vai todo dia, ela vai toda hora ela está lá. O menino já não, né? Mas a menina toda... Porque ela está sentindo que está perdendo essa cerca. Casamento é um cercado, gente, é onde Deus abençoa. Aí capítulo 2, está lá. De novo Deus reunido, e aí ele sobe, e aí, da onde você veio? De rodear a terra. Viste o meu servo Jó? Deus perguntando. Ele disse, lógico, o senhor não completou a obra. Ele falou, desce, machuca ele, mas não pega a alma, porque a alma dele é minha. Por quê? Porque era um homem temente a Deus, enfim, bararará, né? Mas era uma prova
na vida de Jó, e aí você sabe talvez o fim, né? Mas eu queria mostrar isso, tá? Família é cerca, gente. Não quebre a cerca. Não quebre a cerca. Não facilite para que o inimigo quebre a cerca, né? Começou a acontecer episódios, vamos orar, vamos buscar, mas não quebra a cerca. Eles vão casar, não quebra a cerca, não é porque casou, saiu de casa, eles vão ter a dele agora, mas não quebra a cerca. Continua. Próximo. Só lembrando, já falei, casamento não muda. Casamento não muda quem eu sou, escolhida nele. Mas é um momento que eu vou viver. E o casamento faz o quê? O casamento revela o quê? A provisão, a direção e a proteção. Você parou para pensar nisso? Você fala, nossa, vou casar, mas como vai ser? Eu pensava muito isso quando eu era criança. Como que a gente consegue se alimentar? Né? Eu pensava muito isso, né? E aí assim, aí você vai aprendendo as profissões, aquilo que o mundo apresenta, né? Mas eu acho que você já aprendeu isso, que não é a sua profissão, né? Ou é? Que não é o seu diploma, né? Ou é? O dinheiro vem do seu diploma? O dinheiro vem da sua formação? O dinheiro vem do seu trabalho? Quem te deu trabalho? Quem te deu talento? Olha aí, olha aí. Eu não entendia isso. Que Deus enche a gente, escolheu nele, já encheu de talento. E o talento, amado, é para servir a Deus na terra que é dele. Vou repetir, talento, escolhido nele, antes da fundação do mundo, para você servir na terra que é dele. Eu fui sabatinada em sala de aula, assim, com pastores que disseram assim, eu não creio em dízimo. Comecei a ensinar sobre dízimo, eu não creio em dízimo. E saiu da sala. Quem já foi aluno sabe, né? Pensou, você tem um pastor que fala, não creio em dízimo e sai da sala. Vê como é que você continua dando aula depois. Mas continuei dando aula, eu falei, irmão, eu vou ensinar porque eu creio, tá? Se eu não creio, se eu não cresce, eu não ia falar. Bom, enfim, aí na próxima aula me puseram de novo em prosperidade. Aí eu estou sentada lá em casa, estudando, eu falei, Deus, chega. Eu fui sabatinada 3 vezes. Um dia tinha um grupo assim, ó, sentado na frente, inteirinho, o grupo disse, nós não cremos em dízimo. Eu falei, olha, vocês estão livres para sair, a porta está ali, vocês estão livres para sair, querem ficar, fiquem, mas estão livres para sair, ficaram. Aí na próxima eu vou dar, eu falei, Deus, eu não quero mais ser sabatinado. Estou lá na minha casa estudando, e falei, Deus, me ensina. Eu creio, mas eu preciso aprender para ensinar. Ele disse para mim assim, olha para o seu pé. Olhei. Levanta, vai para a cozinha. Abre a geladeira, abri. Abre o seu armário, abri. Volta para o quarto, é onde eu estudo. Aonde você está sentada? Qual é o apoio que você tem? Olhei tudo. Aí Deus falou ao meu coração, de onde veio isso? Senhor, veio da terra. Ele falou, então vai devolver o dízimo, porque a terra é minha. É isso que você vai falar. Vai devolver porque a terra é minha. Ah, está fora do esquema aqui? Não. Famílias que não prosperam, famílias que não conseguem descobrir nem o talento dos filhos, porque é isso que você vê dentro de casa. Você vê aquele que gosta de pintar, você vê aquele que desmonta a rádio e monta de novo. Tem? Tinha muito isso, né? Então, o que você está vendo? O que Deus está mostrando para você? O talento dele. É o talento que Deus está mostrando. E o que você vai fazer com isso? Vai encaminhar e vai orar para que ele possa servir a Deus na terra que é dele. Então Deus falou, vai devolver o dízimo, eu quero, porque a terra é minha. Tá? Então, gente, mostra a provisão. No casamento você tem a direção e a cerca de proteção, como eu já falei, né? Provisão espiritual, emocional e física.
Queridos, é na casa que a menina aprende a amar o seu marido. Queridos, é na casa que o menino aprende a amar a sua esposa. Família. Como é que ele aprende? No relacionamento. Agora pensa no seu relacionamento. Se o seu relacionamento é truncado, é briga toda hora, o que ele está aprendendo? Casamento é uma coisa, né? A gente tem que entrar, eu ia falar uma coisa, mas não dá. Casamento é uma coisa, a gente tem que entrar no casamento, mas... Tá? Então, é na casa, gente. As emoções espirituais, emocionais e física. Meu marido está aqui, pode me falar, eu sou péssima em toque. Minha família não tocava. Não lembro de um abraço da minha mãe, não lembro de colo da minha mãe, não lembro. Não lembro. E aí, aprendi com ele. Agora, ele é o melosinho, né, da casa. Eu posso falar uma coisa? Ele beija a faxineira. Ele já fez isso, um dia abriu a porta, né, a faxineira chegou, ele, bom dia, abraçou e beijou. Eu falei, bem, você percebeu o que você fez? Ele falou, nem percebi. Né? A gente está tão acostumado com relacionamento de igreja, gente, e relacionamento irmãos, e relacionamento casa, né? Então, ele está dando aula em Porto Feliz, lá numa classe só de adolescentes e jovens, uma coisa maravilhosa, que classe linda. Está com 30 jovens e adolescentes, falta só carregar ele no colo. Um pega do lado, porque tem uma escadona para subir, para descer, né? Um pega no braço do lado, outro pega no braço do outro, o outro desmonta tudo para ele, põe na bolsa tudo certinho, chama ele de vô na sala. Por quê, gente? Porque ele é um melosinho, ele é assim, é dele. Entendeu? Aí, amados, olha aí, a diferença que existe entre você e o seu esposo é para a gente se acertar na diferença para abençoar. Amém? Próximo, estamos acabando, tá, gente? O seu filho é uma promessa. Amém? Amém? Ficou claro? Por que ele é promessa? Porque foi gerado nele. É uma missão, é uma flecha e é uma ovelha. Amém? Então olhe ele como uma missão, olhe ele como uma flecha e olhe ele como ovelha. Nós não geramos escravos. Livres para amar, né? Mas eles só vão ter isso se tiver experiência com Deus. Geramos promessas, porque a Bíblia diz que eles são herança do Senhor. Amém? Vai depender de obediência, pode passar, fechando aqui. Obedecer é fazer aquilo que você não está fazendo. Isso é obedecer. Você olha para a palavra, você fala, oh, não estou fazendo. Então, obedecer é isso. Obedecer é fazer aquilo que você não está fazendo. Simples, né? Uhum. A prática não é nada simples, mas é por aí. Direção, né? A esposa e o esposo têm uma missão, uma responsabilidade de desenvolver ao Senhor a família que foi entregue. E o filho na família... que nós vamos perceber aquilo que eu já falei, a vocação, o talento e a chamada. Amém, gente? Amém? Então era isso que Deus separou para a gente falar nessa manhã, né? E Deus trabalha conosco nos nossos alicerces, né? Então, se a gente percebeu em tudo que falamos, se tem coisas que a gente não alicerçou ainda, é tempo, né? Mas, primeira coisa, ele precisa do reconhecimento e do amor de Jesus na cruz por ele. Não é o Jesus da família, não é o Deus da família, mas é o Deus próprio, seu Deus. Eles precisam ter o relacionamento com Deus, para que eles possam ser tudo isso e dar continuidade ao que Deus ensinou e falou aos nossos corações. Amém? Isso é de nossa responsabilidade. Amém, queridos? Amém? Desculpa aí se foi meio atropelado, mas era isso, né? Amém?
nós queremos orar. Você está em família aqui? Você está em família? Então fica perto da sua família. Segundo o pastor, hoje é o Dia Internacional da Família. Eu não sabia disso. Né? O pastor falou, hoje é o Dia Internacional da Família. Então, vamos orar. Se você está com família, se junta. Para um pouquinho. Se você está com família, se junta. Tá? Fica perto do seu pai, da sua mãe, ou do seu irmão, enfim, quem estiver em família. Quem não estiver em família, pensa agora, talvez nem todos estejam aqui, né? Tá só eu e o Laurindo, mas vou pensar na minha casa agora, vou pensar na minha família. A minha família precisa de oração, amém, gente? Os meus netos precisam de oração, os meus filhos precisam de oração para dar continuidade ao chamada na casa, enfim, tá, gente? Então pensa neles, porque o pastor vai falar um pouquinho e nós vamos orar. Ela falou 1h25, eu vou falar mais 1h30 e dá tudo certo. Brincadeira. Mas duas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Na primeira oração feita aqui, quando ela, antes de iniciar a palavra, estava orando, eu tive um discernimento, uma testificação, que naquela oração, o Senhor curou pessoas emocionalmente. E algumas podem ter recebido um toque também no físico. E o Senhor responde em orações. Eu não sei, aqui está uma taça. Vamos apresentar a taça, que é simbólico, mas é verdadeiro, que as nossas orações são depositadas no altar de Deus em taças de ouro. Deposite a sua aqui também. Então essa foi uma das orientações e que o Senhor falou ao meu coração. E a outra menciona-se na palavra. Eu quero ler só um versículo com vocês, que está em João capítulo 6, verso 63, que diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A vida de Cristo em nós, o Espírito Santo reativa o nosso coração. Eu não sei com você, mas a palavra mexeu comigo. Eu chorei o tempo todo ali, o Senhor falando ao meu coração. Se você abrir o seu coração, você vai receber uma dose ainda maior desse amor, dessa graça sobre a sua vida. Amém. Feche os olhos, mas abre o seu coração. Como o pastor disse, as nossas orações são depositadas em taças de ouro. E a oração, perfuma as narinas de Deus. A palavra de Deus também diz em Salmo 56:8 que as nossas lágrimas são colhidas no odre. E todas elas estão registradas no livro de Deus. Amém, amados? A oração sobe, oração move o coração de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora, né? Feche os olhos, mas abra o seu coração. Deus pode falar com você na oração agora, o que você tem que fazer, o que você precisa fazer. Ele conhece o seu filho, Ele conhece os seus filhos, Ele conhece o seu esposo, Ele conhece a sua esposa, Ele sabe o que precisa ser feito. Deixa o Espírito falar ao seu coração. Pai de amor, querido Deus. Pai, obrigado por esse privilégio, ó Deus, de podermos orar, e a oração chegar ao teu trono, Senhor. Essa é uma responsabilidade, mas isso é uma honra, Deus, que o Senhor estabelece para a tua amada igreja. Senhor, só a tua igreja pode orar, falar com o Senhor e colocar pedidos na glória, Senhor. Só a igreja move a glória, Senhor, com pedidos que vão direto ao teu altar, ao teu trono, e depositadas em incensários de ouro. Deus, e nós também sabemos que estas orações farão parte da tribulação. Deus, a palavra também diz que um dia os livros serão abertos,
E nesses livros, Senhor, estão registradas nossas lágrimas pelas nossas casas, pelas nossas famílias, por aqueles que pedem oração. Senhor, mas se o Senhor é pela família, ó Deus, se é o seu primeiro projeto, muito mais estas orações que falam das nossas casas, perfumam as tuas narinas, e com toda certeza, Senhor, a esse momento, aonde eles estiverem, eles estão recebendo de Ti, Senhor, eles estão recebendo do Senhor, cada pedido que foi colocado aqui, Senhor. Ó Deus, nós só temos que agradecer, nós não temos que insistir que o Senhor receba, porque o Senhor garante na palavra que recebe. Nós não temos que pedir, ó Deus, que o Senhor faça aquilo que nós estamos pedindo, Deus, porque o Senhor sabe fazer muito melhor do que nós. O Senhor vai além, Paizinho, dos nossos pedidos, o Senhor vai além das nossas orações. Senhor, muito obrigado por essas famílias representadas nesta manhã, neste lugar. Obrigado pela minha família, obrigado pela família de cada um representado aqui. Obrigado por essas crianças, por esses adolescentes que estão em nosso meio. Ó Deus, se eles estão só, os pais não, os pais estão recebendo agora, Deus, porque o Senhor é fiel e além de tudo o Senhor é leal, Senhor. Ó Deus, eu sei, Pai, que a nossa primeira oração precisa ser salvação, e eu oro por salvação nessa manhã, Pai. Eu coloco essas famílias, os membros que ainda não são salvos. Este é o alvo do teu coração, este é o objetivo, Senhor, do Senhor, mandar Jesus até a terra, Senhor, para que houvesse salvação. Eu oro por salvação, eu oro, Senhor Deus, por profissões. Eu oro, ó Deus, por situações financeiras. Eu oro, ó Deus, por falta de direção. Eu oro, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado aqui, Senhor, porque o Senhor nos orienta o que pôr no papel. Tudo é teu, Senhor, nada é nosso. Os nossos filhos são teus, ó Deus, as nossas crianças são tuas. Senhor, a nossa casa é tua, tudo que envolve a nossa casa é tua. E nós oramos, Pai, para que haja famílias fortes, para que haja homens moldados por Ti, Senhor, para que haja homens como vaso de barro em Tuas mãos. E eu oro, Senhor, para que haja mulheres fortes, como sustentação, Senhor. E eu oro, Senhor Deus, para que haja filhos obedientes, ó Deus, porque eles são herança do Senhor. Senhor, a palavra do Senhor diz que na terra nós temos herança, mas as heranças do Senhor são os nossos filhos, e que nós possamos moldar esses filhos, ó Deus, para que o Senhor receba-os, ó Deus, como joias preciosas nas tuas mãos. Que o Senhor capacite a cada pai, capacite a cada mãe, ó Deus, que eles entendam, ainda que os filhos casaram, não terminou a nossa obra, que nós continuemos a orar e a interceder, porque nós também vamos entregar os nossos filhos como joias preciosas na Tua presença. Nós oramos, Paizinho, no precioso, no valoroso nome de Jesus, nome esse que nós estendemos toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém. Amém, gente. Vamos glorificar o Senhor com as nossas palmas, pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos. Glorifica o Pai, 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 adora o Pai. Glorifica Jesus pela obra de salvação. Adora Jesus com as suas palmas pela obra de salvação. Glorifica Jesus por todo o sofrimento. Glorifica o Espírito Santo. Glorifica o Espírito Santo que foi derramado por causa do sofrimento de Jesus e que tem conduzido toda a nossa vida, para que nós possamos conduzir a nossa casa diante de Deus. Aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia. Ontem de manhã, logo o horário que nós acordamos, a primeira coisa que eu falei foi uma palavra que eu recebi do Senhor na manhã. Eu acordei e fiz essa palavra, compartilhei com ela. Diz assim: quem ora e intercede, a resposta de Deus é milagre. Recebe como resposta o milagre de Deus. Eu não sabia o porquê e como, tinha até esquecido disso. E o Senhor me fez lembrar agora. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém em nosso meio que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, e ouvindo esta manhã a chamada de Deus, a chamada para o exército de Deus, que ainda não tinha feito essa oração de entrega, e gostaria de fazer isso, gostaria de se entregar para o Senhor, que é o nosso destino, de uma maneira grandiosa, para estarmos com Ele por toda a eternidade. Tem alguém que ainda não tinha feito, não fez essa entrega e gostaria de fazer nesta manhã? Erga a mão. Erga a mão. Estou vendo uma mãozinha ali. Tem mais alguém? Você que ergueu a mão, você pode vir até aqui à frente? Vou chamar os pastores para que façam isso. Vem aqui, minha querida. Quantos anos você tem? 10 anos. 10 anos. Fazer a melhor decisão da vida. Como diz a palavra, vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Já valeu a pena estar aqui com vocês nesta manhã. Qual de vocês vão fazer esse... A Lívia está com 10 anos. Ela me fez voltar atrás alguns anos da minha vida. Que a minha caçula também com 10 anos se entregou para Jesus. Viu, Lívia? Hoje ela é uma grande bênção na obra do Senhor. E você também tem sido e continuará sendo. Em nome de Jesus. Nós vamos estar orando agora. Você repete junto com o pastor, tá bom? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque tu me trouxestes. Porque tu me trouxeste. Nesta manhã. Nesta manhã. Neste lugar. Neste lugar. E agora. E agora. Eu estou certo. Eu estou certo. De que fiz. De que fiz. A melhor escolha. A melhor escolha. Da minha vida. Da minha vida. Eu me entrego ao Senhor. Eu me entrego ao Senhor. E te peço. E te peço. Me cerca com teu poder. Me cerca com teu poder. Me guarda nas tuas mãos. Me guarda nas tuas mãos. E eu te louvo. E eu te louvo. Por esta grande vitória. Por esta grande vitória. E que essas bênçãos. E que essas bênçãos. Seja com toda a minha família. Seja com toda a minha família. E eu te recebo. E eu te recebo. Como Senhor. Como Senhor. E Salvador. E Salvador. Da minha vida. Da minha vida. Aleluia. Aleluia. Você chama? Lívia. Lívia. Pega uma mão na outra. Pai, obrigado pela Lívia. Obrigado por aquilo que o Senhor falou ao coração dela. Pai, agora eu oro para que o Senhor venha enchê-la do Teu Santo Espírito, para que ela caminhe em novidade de vida. Que o Teu Santo Espírito cerque como uma proteção total e plena. Venha blindar, Senhor, a mente, os ouvidos, os olhos, o coração e os pés contra toda situação contrária, mas ela esteja tão somente andando nos teus caminhos, para, como flecha na mão do guerreiro, atingir lugares inatingíveis pelo homem, mas o Senhor possa fazer assim na Lívia. Cuida da saúde dela, saúde física, saúde emocional. Oh, Deus. Saúde, Senhor, relacional.
e que o Senhor possa frutificar, ela seja exemplo por onde andar, na escola, nos seus estudos, e haja diferença total. Todos irão perceber que o Senhor fez isso com ela, por causa da decisão dela, que ela ouviu a tua palavra e decidiu nesta manhã estar diante de ti. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Posso dar um abraço? Aleluia. Olha, eu vou falar uma coisa, meu Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Que manhã, né? Manhã com colheita, né? Você sabe que na hora que o pastor Laurindo começou a fazer o apelo, eu fechei os olhos, eu vi a Lívia vindo para frente. Na hora que eu vi ela aqui, falei, Jesus, aleluia, Deus é maravilhoso. Meu irmão, nós estamos terminando a EBD, mas à noite tem mais. Hoje às 18h30, convida pessoas, nós estamos falando de família, convida amigos, vizinhos, parentes, pessoas que estão precisando ouvir da parte de Deus, essa palavra que renova a nossa fé, sabe? E além disso, hoje é noite de ceia, olha que noite maravilhosa que nós temos, né? E nós, a família Manancial, não deixa de trazer os alimentos que a gente monta a cesta básica. Durante a semana a pastora, a dona Vera, né, as irmãs vão estar montando a cesta básica, então traga, por favor, né, aquilo que não for te atrapalhar, né, mas eu sei que um pacote de arroz seu, com meu de feijão, com o café da Vanessa, a gente monta aí várias cestas básicas e abençoamos, né, em nome de Jesus. E a gente só quer agradecer, viu, pastor Laurindo, irmã Vera, viu, Deus abençoe muito, muito, muito. Aleluia, aleluia, sem palavras. Vamos orar então para a gente poder ir para casa almoçar e dar aquela descansada e 18h30 voltar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor faz infinitamente mais do que nós imaginamos. Nós planejamos alguma coisa, o Senhor faz tremendo, Pai. Nós estamos com o nosso coração agradecido. Nós queremos mesmo, Senhor Deus, te render todo louvor, toda graça, toda adoração. Muito obrigado, Pai. Ser exaltado mesmo no nosso meio, porque só o Senhor é Deus, Pai. Nós estamos sem palavras de tamanha revelação da ministração que o Senhor trouxe hoje para as nossas vidas, para as nossas famílias, para o meio do teu povo. Muito obrigado, Pai. Leva-nos agora para os nossos lares em segurança e que essa palavra venha florescer mesmo no meio da família, Pai. No nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a presença e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Bom domingo até a noite. Beijo.